Pare. Não role a tela. O que você fez hoje não foi um erro que cancelou seus planos. Foi um sinal que os reajustou. E por causa desse sinal, o mapa do seu destino está sendo redesenhado no céu neste exato momento. E o silêncio que você ouve é o som da obra. Eu sei que você está cansado. Mas não é o cansaço do corpo que trabalhou. É o esgotamento da alma que está em estado de alerta permanente. É o cansaço de quem deita a cabeça no travesseiro e o coração não aquieta junto. É o nó no estômago que não desata desde o momento em que aconteceu. A certeza de que a noite de hoje, de novo, será de sono raso, de despertares às 3 da manhã com um aperto no peito que não tem nome, repassando o mesmo filme, a mesma conversa, a mesma decisão, em um loop que a razão não consegue desligar. E esse cansaço se derrama sobre as suas decisões. A ação de hoje não foi um raio em céu azul, foi? Foi o ápice de um padrão de escolhas feitas sob pressão, sem clareza, porque esperar doeu mais do que errar. O medo que te assola agora não é do erro isolado, mas da confirmação de que você se tornou o tipo de homem que comete esse tipo de erro. Você já diagnosticou o padrão? Você já o viu se repetir em contextos diferentes, com pessoas diferentes, mas parece que há uma força invisível que te impede de quebrar o ciclo. E então você chega em casa. O pavor específico de girar a maçaneta hoje, o medo de que sua esposa veja a derrota no seu rosto antes mesmo de você dizer uma palavra. Ela aprendeu a não perguntar mais como foi seu dia, porque seu silêncio na porta de entrada já deu a resposta. Seus filhos pararam de te chamar para as coisas pequenas, porque sentem que você não tem mais espaço, não tem mais onde colocar. O peso que você carrega não é seu, mas a sua casa sente. Eles não precisam de você resolvido, precisam de você presente. E hoje, de novo, você descarregou o que o mundo colocou sobre você, sem querer. Se você se reconheceu em uma dessas 3 camadas, no seu corpo, na sua decisão ou na sua casa, eu não quero que você sinta vergonha. Eu quero que você se posicione. Escreva aqui nos comentários, como um decreto de posicionamento no meio da sua dor. Estou aqui. Não é para mim. É para o céu registrar que você não fugiu, que você permaneceu no posto, mesmo ferido. Estou aqui. Antes de eu continuar, preciso te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos parágrafos, para que você saiba por que ficar importa. Primeiro, vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses e por que o que você sentiu como um desvio caótico foi, na verdade, Deus testando o seu pulso e a sua mão para um novo tipo de estrada, uma que exige mais critério do que força. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não o geral, o específico. Segundo, vou te entregar uma única palavra em hebraico para o tipo de teste que não vem para te reprovar, mas para te promover. E quando você ouvir o som dela, o caos de hoje vai finalmente fazer sentido. Isso acontece dentro desse vídeo. Você recebe sem sair do lugar onde está. Terceiro, no final, eu vou declarar sobre você 3 nomes divinos que te tiram da posição de passageiro perdido e te colocam no assento de quem entende o reajuste do céu e sabe como caminhar nele. Eu não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã. Prometo que, se você ficar comigo até o fim, você sai daqui sabendo de algo que não sabia antes, com algo específico na mão, e com algo declarado sobre você que permanece depois que o vídeo terminar. Se você sair no meio, você sai com a identidade antiga, sem entender o novo mapa. Fique até o fim. O que aconteceu com você hoje é como uma semente sendo plantada no inverno. O chão está duro, a terra está fria. Parece que nada pode crescer ali. Do lado de fora, não há nenhuma evidência de vida. Não há broto, não há cor, não há promessa de colheita. É só escuridão, pressão e silêncio. E o inimigo quer que você acredite que esse silêncio é a prova do abandono, que a escuridão é a prova do fim. Mas uma semente plantada no inverno não foi um acidente. Ela foi colocada ali por mãos que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Mãos que conheciam o potencial que a semente carregava dentro dela, um potencial que só é liberado sob a pressão da terra e no escuro do solo.
A sua estação atual não é punição, é preparação. A pressão que você sente não é para te esmagar, é para te fazer romper. E é por isso que preciso que você entenda uma verdade fundamental que vai mudar a forma como você enxerga sua luta. Você não tem lutado mal. Você não tem sido fraco na fé. Você não tem sido desleixado. Você tem lutado a guerra certa, mas com as ferramentas erradas. Você tem lutado uma batalha de nível 10 com uma arma de nível 1. Você tem lutado sem o instrumento que te foi prometido, mas que você ainda não sabe que existe. E sobre exatamente isso, sobre as noites em que a alma não aquieta mesmo quando o corpo está parado, sobre as decisões que você tomou no desespero, porque esperar custou mais do que aguentar, sobre chegar em casa e, em vez de ser refúgio, ser apenas mais um campo de batalha, algo que o rei Salomão, o homem que pediu a Deus um instrumento para governar o imprevisto, deixou registrado. Guarda essa palavra. Registrado. Eu volto nisso quando o momento certo chegar. Isso nos leva a uma pergunta que o céu está te fazendo agora. O que acontece com um homem que recebe a semente da promessa, mas não tem a ferramenta para lavrar a terra? O que acontece quando o decreto é liberado, mas o instrumento para sustentá-lo no dia a dia não está na sua mão? A resposta para isso define os seus próximos 10 anos. Não saia daqui. A parte mais importante começa agora. Você chegou aqui porque o que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre a palavra recebida e a palavra cumprida no dia comum, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, mas porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentá-lo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, e isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos seus inimigos. Pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Foi ele quem julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia julgar. Ele escreveu 3.000 provérbios, governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu, antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo, do fim do mundo conhecido, só para testar essa sabedoria, e quando voltou disse que nem a metade do que viu tinha sido contado a ela. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de repetir o mesmo erro que você já diagnosticou e que, mesmo assim, continua acontecendo em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um padrão que você não consegue quebrar. Ele deixou registrado como chegar em casa sem descarregar em cima da sua família o peso que o mundo colocou sobre você durante o dia, para que a sua casa finalmente sinta a diferença e não precise de você resolvido, mas de você presente. E deixou registrado como andar com postura de quem sabe, com critério, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem vende milagre barato. Eu reuni isso em um mapa chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. É a união da sabedoria dos provérbios com os princípios da restauração pacífica que tiram um homem do estado de sobrevivência e o trazem de volta ao estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal vão 2 ferramentas que eu coloquei ali porque, sem elas, o mapa teria um buraco. O primeiro é o ritual do sono do justo. 10 minutos de áudio guiado antes de dormir, ancorado no que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno,
É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão por algo que já está sendo vigiado. Para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes que o mundo tente escrever quem você é. 7 decretos, na sua própria voz, que posicionam o dia antes que o dia te posicione. Não é afirmação positiva, é decreto bíblico para você começar amanhã como quem foi chamado, não como quem precisa provar que merece estar de pé. E o valor? O valor. Menos que um cafezinho da tarde. Menos que um almoço simples de sábado com a família. Menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco. Vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e este cajado fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por 1 semana e não servir, você manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta, inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você, mesmo depois do reembolso. Isso não é uma concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. Que o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de uma bússola. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro, com a alma ainda em alerta, não está há meses. É hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas contas, nas batalhas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem, é amanhã. Talvez em 6 horas. A próxima vez que sua família vai receber você, descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, é amanhã à noite. Cada noite, sem o ritual do sono do justo, é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã, sem o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a casa sente, e você nem percebe que ela sente. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer ferramenta que Salomão deixou registrada. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. Antes que a próxima palavra seja dita, preciso que você ajeite sua postura. Onde quer que você esteja, se puder, endireite as costas. Respire fundo. Não é um exercício de relaxamento, é um ato de posicionamento. Você está prestes a receber as chaves que transformam sua dor em marcadores de identidade. Vou te dar 5 sinais. Se você se reconhecer em 3 ou mais, saiba que o que você está vivendo não é um acaso. É um chamado em período de espera. O primeiro sinal, sua oração mudou de tom. Ela não é mais uma lista de pedidos. Tornou-se um relatório de danos. Você se ajoelha ou simplesmente olha para o teto do carro e tudo o que consegue dizer é: Deus, aconteceu de novo. Está aqui. É isso. Não há mais força para pedir, para suplicar, para negociar. Há apenas a apresentação dos fatos, um boletim de ocorrência da alma. O que o inimigo te diz ser apatia, o que a sua consciência chama de desistência, é, na verdade, a postura de um governador que não se dirige mais ao rei como um pedinte, mas como um responsável de posto avançado, que informa o estado do território, aguardando novas ordens. O segundo sinal, o peso inominável no dia comum. Decisões que antes eram simples, agora parecem impossíveis. A compra do mês. A resposta a um e-mail.
A escolha entre dois caminhos que parecem igualmente sem saída. Você se vê paralisado diante do trivial, porque sabe que por trás do trivial se esconde o mesmo padrão de erro que você já diagnosticou, mas não consegue quebrar. Você vê o ciclo se formando de longe, como uma nuvem de tempestade no horizonte, e mesmo assim caminha em direção a ela. O que parece fraqueza, o que parece falta de disciplina, é a exaustão de uma alma que luta uma guerra em uma frente que ninguém mais vê. O terceiro sinal, e este é o mais delicado, a distância que se instalou na sua casa. O silêncio que pesa no ar quando você gira a maçaneta. Sua esposa, que te conhece mais do que você mesmo, aprendeu a não perguntar mais: como foi o seu dia? Porque a resposta já está escrita no seu rosto. Seus filhos, que antes corriam para te mostrar um desenho, agora hesitam, sentindo que o pai não tem mais espaço, não tem mais onde guardar. Você foi cercado por um peso tão denso que não sabe como descarregá-lo sem que ele se derrame sobre quem você mais ama. Isso não é rejeição. É a prova de que você foi convocado para uma carga tão específica que seu lar se tornou o primeiro a sentir o perímetro de segurança que o céu ergueu ao seu redor. O quarto sinal. Você vê as brechas se abrindo e não sabe como fechá-las. É o dinheiro que some sem um grande gasto. É a energia que se esvai antes do meio-dia. É o tempo que vaza por entre os dedos em distrações que não te reabastecem, apenas te anestesiam. Você se sente como um navio que começou a fazer água em vários pontos pequenos e invisíveis. Não há um rombo, não há uma crise declarada. Há apenas a sensação constante de que seus recursos, físicos, emocionais, financeiros, estão escorrendo por lugares que você não consegue identificar. O que parece má gestão, o que parece desleixo, é a marca de um homem cujo suprimento está sendo testado para ver se ele vai continuar confiando na fonte, mesmo quando os canais parecem furados. O quinto sinal, o silêncio de Deus como única resposta. Você pediu confirmação, você pediu um sinal, você pediu uma palavra, e tudo o que recebeu foi o silêncio. Um silêncio tão profundo, tão absoluto, que parece a própria ausência. Cada oração parece bater no teto e voltar. Cada busca na palavra resulta em páginas mudas. O inimigo usa esse silêncio como a prova final do seu abandono, a assinatura no seu atestado de desqualificação. Mas este silêncio não é o som de uma porta se fechando. É o silêncio de um canteiro de obra celestial. É o barulho da demolição que precede uma fundação maior. É o silêncio do cirurgião concentrado antes do corte que salva a vida. Se você se reconheceu nesses sinais, eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários: eu carrego o que ninguém mais carrega. Este não é um ato de orgulho, é um ato de fé. É o reconhecimento de que o seu fardo não é comum porque o seu chamado também não é. Eu carrego o que ninguém mais carrega. Há uma palavra em hebraico que define exatamente este período que você vive, que dá nome a este peso que você carrega. Quando eu a disser, você nunca mais vai olhar para o que aconteceu hoje da mesma forma. Fique. O que você está vivendo é uma câmara de pressão. Deus pegou um pedaço de carvão comum, a sua vida antes deste período, e o colocou sob uma pressão que parece insuportável. Cada um desses 5 sinais é um aumento na atmosfera. A pressão da oração que não passa do teto. A pressão das decisões paralisadas. A pressão do silêncio em casa. A pressão dos recursos que vazam. A pressão do silêncio de Deus. O carvão não entende a pressão. Ele só sabe que está sendo esmagado. Mas a mão que controla a pressão sabe que carvão sob a pressão certa, pelo tempo certo, não vira pó. Vira diamante. Você não está sendo esmagado. Você está sendo formado. A sua estação não é de destruição, é de transformação. E a prova de que você está no processo de se tornar diamante é a intensidade da pressão que você suportou até aqui. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, o que eu mencionei lá no começo, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum, depois que o nome for recebido. É por isso que a ordem importa. Primeiro o nome, a identidade.
Depois, o instrumento, a ferramenta para viver a identidade. Fique. O nome vem agora. Feche os olhos por um instante, se for seguro para você. Onde quer que esteja, apenas por um segundo. Respire fundo, uma vez, sentindo o ar encher os pulmões, e solte lentamente. Agora, coloque a mão direita sobre o seu peito. Sinta a batida. É aí que a próxima palavra vai pousar. Não na sua mente, no seu espírito. Existe um arquivo lacrado no céu com o seu nome. Contém o registro do seu chamado, o mapa do seu destino, a promessa original. E a experiência que você viveu hoje, o evento que pareceu te desqualificar, o ato que a sua consciência chama de erro, é, na verdade, a senha que abre este arquivo. A senha não é uma frase que você aprende, é uma palavra que te nomeia, uma única palavra em hebraico. A palavra é Bacan. Repita em silêncio dentro de você. Bacan. A maioria dos tradutores diria que Bachan significa simplesmente testar ou provar. Mas isso é raso. É como dizer que o oceano é água. É verdade, mas não diz nada sobre a profundidade, a pressão, a vida que ele contém. No hebraico original, Bachan é o termo técnico do ourives. É o ato de examinar um metal precioso com fogo, não para destruí-lo, mas para provar sua pureza e seu valor. O fogo do Bachan não testa o que você faz, ele revela o que você é. O que aconteceu com você hoje não foi Deus testando sua performance, foi Deus revelando a sua qualidade. É por isso que Davi, no Salmo 26, versículo 2, faz a oração mais corajosa de todas. Ele não diz, o Senhor me poupe do fogo. Ele diz, sonda-me, Senhor, e prova-me. E a palavra hebraica ali é Bachan Eni. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Davi não estava pedindo a Deus para ver se ele acertaria a próxima decisão. Ele estava implorando, revele a qualidade do que há em mim, mesmo que o processo queime tudo o que não for puro. Eu aguento o fogo, desde que o Senhor veja o ouro. O que você viveu hoje não foi um exame de múltipla escolha onde você marcou a alternativa errada. Foi um Bachan. Foi Deus colocando o seu coração no fogo, não para te humilhar com a escória que saiu, mas para se alegrar com o ouro que permaneceu. O silêncio que você sentiu depois, a pressão no peito, a dor aguda da alma. Era o som do fogo fazendo o seu trabalho. Era a assinatura de Deus no seu processo dizendo, eu estou aqui, estou trabalhando no metal. A semente que foi plantada no inverno, no escuro, sob a pressão da terra fria. Ela está passando pelo Bachan. O fogo não é para destruir a semente. É para aquecer o solo e forçar a casca a romper. A vida que está dentro de você, o chamado que você carrega, só pode emergir sob este tipo de calor. O que o inimigo chama de abandono, Deus chama de processo de refinamento. O que sua alma sente como fim, o céu registra como o início da manifestação do ouro. Agora você sabe o nome do que carrega. Não é fracasso, não é erro, não é desqualificação, é Bacan. Este período da sua vida tem um nome, mesmo que ainda não tenha um fim. E saber o nome é o primeiro passo para governar o processo, em vez de ser esmagado por ele. Mas agora que você sabe o nome do que carrega, preciso te mostrar que alguém carregou isso antes de você, de uma forma que mudou a história do mundo. Um homem que pediu a Deus não o fim do Bachan, mas o instrumento para navegar nele. E o que aconteceu com essa pessoa vai mudar tudo o que você pensa sobre sabedoria. Prometo voltar a isto. Fique comigo. Agora, preciso que você entenda que não é o primeiro a passar por um Bachan que redefine o destino. Antes de você, um rei recém-coroado, jovem com um reino inteiro nos ombros, sentiu o mesmo peso da decisão impossível, a mesma sensação de ser inadequado para a tarefa. O nome dele era Salomão. E o que aconteceu com ele em uma única noite é o espelho exato do que está acontecendo com você agora. Ele estava em Gibeão, no início do seu reinado. A responsabilidade era esmagadora. Ele sabia que não tinha a experiência do seu pai, Davi. Ele sabia das conspirações, das ameaças, do peso do povo. Ele estava em um lugar de profunda insuficiência, um lugar que você conhece bem. E naquela noite, Deus apareceu a ele em um sonho
e fez a pergunta mais perigosa de todas. Pede-me o que queres que eu te dê. Pense nisso. Um cheque em branco do Criador do Universo. Ele poderia ter pedido a cabeça dos seus inimigos. Poderia ter pedido riquezas para comprar lealdade. Poderia ter pedido uma vida longa para consolidar seu poder. Poderia ter pedido para Deus consertar um erro específico que ele já tivesse cometido. Ele poderia ter pedido qualquer coisa para aliviar a pressão imediata. Mas ele não o fez. Aqui está o momento da sabedoria aplicada, a sabedoria que não conserta o problema, mas te dá o instrumento para navegar por todos eles. Salomão não pediu a resposta. Ele pediu a capacidade de encontrar as respostas. Ele disse: Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ele não pediu o fim do Baxã. Ele pediu a ferramenta para governar dentro dele. E a Bíblia diz que aquilo agradou ao coração de Deus. Agradou tanto que Deus não apenas lhe deu a sabedoria que ele pediu, mas também todas as outras coisas que ele não pediu. Porque Salomão sintonizou seu receptor na frequência que o céu estava esperando. A frequência que não diz, me salve disso, mas me equipe para isso. É a mesma frequência para a qual você está sendo convidado a sintonizar hoje. Você não está sendo chamado para pedir a Deus que apague o que aconteceu. Você está sendo chamado para pedir a Ele o instrumento de sabedoria que o seu novo território exige. O seu Baxã não foi para te desqualificar do trono, foi para te qualificar para pedir o coração entendido. E porque você permaneceu até aqui, porque você ouviu o nome do seu teste e o eco dele na história, o céu agora tem a autorização para te nomear. Antes que eu diga os 3 nomes que estão sendo liberados sobre você, eu peço que você faça algo. Clique no botão de like deste vídeo, não por mim. Cada like é uma intercessão silenciosa por outra pessoa que está passando pelo mesmo fogo e precisa ouvir que não é o fim. É um ato de armar quem está ao seu lado na batalha. Faça por eles. Agora receba. O primeiro nome que o céu declara sobre você é: você é guardião da promessa. Você foi achado fiel para permanecer no posto enquanto o chão treme, para guardar o que foi dito quando tudo ao redor diz o contrário. O segundo nome que pousa sobre você é: você é portador de decreto. O que aconteceu com você não te enfraqueceu. Carimbou em você uma autoridade que só vem do fogo. Você não apenas recebe decretos, você os carrega no seu espírito. O terceiro nome, o que sela os outros 2, é: você é enviado antes do tempo. Você não está atrasado. Você não está se recuperando. Você foi posicionado por Deus antes da necessidade se manifestar, preparado no escuro para a luz que está prestes a romper. Guardião da promessa, portador de decreto, enviado antes do tempo. Esses não são títulos, são a sua nova identidade funcional no reino. Repita-os em seu coração até que se tornem mais reais do que a sua memória do erro. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes, porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você nos últimos dias. E eu vou te dizer o que é. Fique comigo. O inimigo ouviu os 3 nomes que foram declarados sobre você: guardião da promessa, portador de decreto, enviado antes do tempo. E ele não vai aceitar isso em silêncio. Você não estava perdendo a batalha por ser fraco. Estava operando sem o mapa estratégico do adversário. O que eu te entreguei antes foi o mapa para o seu novo território. O que eu te entrego agora é o mapa de ataque do inimigo contra você nesse território. Ele tem 3 táticas principais, e para cada uma, Deus te deu uma arma. A primeira tática é a erosão da trajetória. O inimigo vai pegar o reajuste de hoje e te mostrar a foto de outra pessoa que parece estar 10 anos à sua frente. Ele vai sussurrar no seu ouvido que o seu Baxã não foi promoção, foi só mais uma volta no mesmo ciclo de erros que você comete desde sempre. Ele vai te convencer de que você está parado no tempo, que seu esforço é inútil, que você nunca muda. Ele quer que você compare o seu processo com o palco de outra pessoa. Contra isso, sua arma é o decreto da singularidade. Você vai abrir a sua boca, mesmo que a voz saia fraca,
e vai declarar em voz alta: a minha trajetória não é comparável. O meu Bachan não foi repetição, foi a quebra do padrão. O tempo de Deus para mim não se mede no relógio dos outros. Você para de dar voz ao que você sente e começa a dar voz ao que foi decretado sobre você. A sua voz é a arma que quebra a comparação. A segunda tática é a erosão da percepção. Ele vai usar o silêncio de Deus que se seguiu ao fogo como a principal prova da sua rejeição. Ele vai te dizer: se você fosse mesmo um portador de decreto, estaria ouvindo a confirmação, não este vazio. O objetivo dele é te fazer sentir tão órfão, tão isolado na sua dor, que você carregue o peso sozinho até não aguentar mais e o derrame sobre sua esposa e seus filhos, transformando seu refúgio em campo de batalha. Contra isso, sua arma é a memória do altar. Você vai ativamente vasculhar sua história e encontrar um momento, um único momento, em que a presença, o favor ou a voz de Deus foram inquestionáveis para você. Aquele dia, aquele culto, aquela oração no carro. Você vai se ancorar naquela memória como um navio se ancora na rocha e vai declarar: o Deus que falou comigo ali é o mesmo Deus que está em silêncio agora. O silêncio não é ausência, é obra, e eu não vou profanar meu lar com o peso que pertence ao altar. A terceira tática é a mais letal, a erosão da persistência. O inimigo te ataca quando você está a 24 horas da virada. Ele sabe, por experiência milenar, que a maioria dos guerreiros desiste no último quilômetro, no último minuto da batalha. Ele vai te bombardear com o sentimento de esgotamento total, a sensação de que não vale a pena lutar mais, que a muralha não vai cair, que o reforço não vai chegar. Ele aposta tudo na sua fadiga. Contra a erosão da persistência, sua arma é a resistência do último segundo. É a decisão consciente de ficar de pé por mais um instante, quando cada fibra do seu corpo grita para você se deitar. É a teimosia santa, que se recusa a entregar o posto 1 minuto antes da troca da guarda. E para receber a força sobrenatural para este tipo de resistência, você precisa estar posicionado. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça-o agora. Não é sobre um número. É um ato espiritual de fincar sua bandeira no chão e dizer: eu estou no meu posto. Estou pronto para receber o que o céu está enviando. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim. Através de mim, para você. Uma oração que sela esses nomes, essas armas e essa identidade no seu espírito de uma forma que o inimigo não possa mais contestar. Fique comigo. Feche os olhos agora, se for seguro. Coloque as 2 mãos sobre o seu peito, uma sobre a outra. Respire fundo, não para relaxar, mas para se apresentar. Antes de continuar, sinta o peso das suas mãos sobre o seu coração. É aí que esta oração acontece. Pai, em nome de Jesus, eu coloco este homem diante de ti. Tu o vês. Tu vês o cansaço que não é do corpo, mas da alma que faz vigília noite após noite. Tu vês o peso das decisões tomadas no calor da pressão. O ciclo que ele já diagnosticou, mas não conseguiu quebrar. Tu vês a dor silenciosa que se instalou na sua casa, o peso que ele descarrega sem querer sobre os que mais ama. Ele está aqui, Senhor. Ele permaneceu no posto. Ele não fugiu. E porque ele permaneceu, nós agora declaramos que ele recebe o que foi liberado. Ele é guardião da promessa. Ele é portador de decreto. Ele é enviado antes do tempo. Ele não está mais se definindo pelo que aconteceu, mas pelo que foi decretado sobre ele agora. E neste momento, em submissão e em fé, ele se cala e ele abre o espírito para ouvir a tua voz. Eu te vi. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto no peito chegava antes do primeiro pensamento. Eu vi a sua alma repassar a mesma conversa, a mesma cena, a mesma decisão, buscando um desfecho diferente que nunca vinha. Eu estava lá no quarto escuro, quando a sua única companhia era a certeza de que o sono, de novo, não traria descanso. Aquele estado de alerta não era o seu corpo te traindo. Era a sua alma sentindo a minha aproximação,
antes que você soubesse o que estava acontecendo. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo. Eu vi o momento em que a pressão para agir se tornou maior do que a sabedoria para esperar. E no dia seguinte, eu vi o peso dobrado do erro que você já havia diagnosticado, mas que mesmo assim não soube evitar. Aquilo não foi a prova da sua fraqueza. Foi o último teste de um ciclo que estava se fechando, a prova final de que o mapa antigo já não servia mais para o seu novo território. Eu te vi chegando em casa, carregando o peso do mundo nas costas. Eu vi a sua mão hesitar na maçaneta. E eu vi a sua família aprender a não perguntar mais, a sentir o seu fardo antes mesmo de você entrar. Eu vi a dor que isso causou em você, o desejo de ser refúgio e a frustração de ser apenas mais um campo de batalha. Aquela distância não era rejeição. Era o meu selo de separação sobre você, a prova de que a carga que eu te dei era tão específica que exigia um novo tipo de governo dentro do seu próprio lar. O seu Bashan terminou. O fogo revelou o ouro. A sua qualidade foi provada, não a sua performance. E agora, eu não te devolvo ao seu posto antigo. Eu te comissiono para um novo. O que você viveu não foi para te quebrar, foi para te dar a autoridade que vem da prova. Você não volta como alguém que sobreviveu. Você avança como alguém que foi aprovado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta o peso destas palavras. Deixe que elas reescrevam o seu senso de identidade. Deixe que elas selem a sua nova comissão sobre a ferida do erro. A semente, aquela que foi plantada no inverno, na terra dura e fria, sob a pressão do escuro. Ela brotou. O silêncio que você ouvia não era de abandono. Era o som da vida rompendo a casca debaixo da terra. O que foi plantado em dor, agora emerge em autoridade. A colheita começou. Agora. Você pode dizer amém. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã, quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado, exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã. E o adversário conta com a segunda-feira. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O ritual do sono do justo e o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã são seus para sempre. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque quem deixa para depois deixa para nunca. E o adversário conta com o depois. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Ele conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o que você carregou até hoje. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite descarregando o mesmo peso. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo, é interceder. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia. Fique.